Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Eu vou fazer uma revisão com vocês sobre unidade de área e volume, tá legal? Vamos aqui uma definiçãozinha, uma curiosidade, né? Você sabia que o metro é a 10ª milionésima parte? O que é a 10ª milionésima? 10 elevado a menos 7, da distância do Equador ao Polo Norte, sobre o meridiano terrestre? Eu já deixei aqui uma curiosidadezinha para vocês refletirem um pouco sobre isso, tá bom? Então, beleza. A medidas de comprimento. Quais são as medidas de comprimento que nós temos? Né? Vamos fazer aqui uma analogia do que nós estudamos. Ó, nós temos aqui qual é a principal unidade de medida que a gente usa? A gente usa muito metro, né? No SI, Sistema Internacional. Beleza? Então, a gente usa demais um metro. Só que no metro nós temos os múltiplos e submúltiplos, né? Que vocês já estudaram. Nós temos o quê? Nós temos o decímetro, tá? Nós temos o decímetro. Vou colocar aqui em cima, ó. Nós temos o metro. Aí nós temos o decímetro. Nós temos o centímetro. E nós temos o milímetro. À direita, né? À esquerda nós temos o decâmetro. Vai lembrando aí. Nós temos o hectômetro. E nós temos o quilômetro. Lembra que o professor lá no Fundamental fazia com vocês a reta? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Se eu consigo fazer uma reta com vocês aqui. Né? As unidades, ó. Aí nós temos o metro, decímetro, à direita, decímetro, centímetro, milímetro. À esquerda nós temos o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Certo? A professora falava assim, ó. À direita, os valores vão diminuindo, à esquerda, os valores vão aumentando, né? Dependendo do referencial. A gente usa o metro como referencial principal. Tá legal? Então, ó, o decímetro, a gente anda uma casa à direita, acrescenta o zero. Aí, para centímetro, 2 casas à direita, acrescenta mais um zero. Então, aí, por exemplo, para milímetro, 3 casas à direita, acrescenta mais um zero. Certo? Para a direita. Beleza? Então, no caso, é como se fosse de metro para decímetro, multiplica por 10, né? De decímetro para centímetro por 10 e de centímetro para milímetro por 10. Só que se eu multiplicar, por exemplo, por 100, eu vou sair de metro para centímetro, multiplica por 100, 2 casas. Para milímetro, multiplica por 1000. Isso para a direita, né? Quando for para a esquerda, por exemplo, ó, se eu sair de metro para decâmetro, acrescenta um zero, certo? Divide por 10. Se eu sair de metro para hectômetro, acrescenta mais um zero, divide por 100. E para quilômetro, divide por 1000. Isso é do metro para quilômetro, tá, gente? Não confundam, ao contrário. Se eu estou saindo do quilômetro para metro, se eu estou saindo do quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1000, né? E não dividir. Então, o que é que eu quero que vocês fiquem espertos aqui, ó? Que quando eu for para decímetro, eu anda com a vírgula, uma casa para a direita. Para centímetro, 2 casas à direita, e para milímetro, 3 casas à direita. Para esquerda, para decâmetro, uma casa para a esquerda, 2 casas vai para o hectômetro, e 3 casas a gente vai para o quilômetro. Beleza? Multiplico. Se eu estou andando para a direita, eu multiplico. Legal? Para a esquerda, divide. Então, se eu saio de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Uma casa, ó. Uma casa multiplica por 10. Se eu saio de hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10 de novo. Se eu saio de decâmetro para metro, multiplica por 10. Se eu saio de quilômetro para metro, ó, para a direita, multiplica. Ó. Eu andei quantas casas? Ó, 1, 2, 3 casas. Então, são 3 zeros, ó. 3 zeros. Tá legal? Então, multiplica por 1000, né? Aí, se eu saio de metro para decímetro, multiplica por 10, mais 10. Se eu saio de decímetro para centímetro, multiplica por 10. Se eu saio de centímetro para milímetro, multiplica por 10. Cada andada que eu dou para a direita, multiplica por 10. Não esqueçam isso. Nós andamos para a direita.
Se eu andar agora para a esquerda, ó, se eu sair da unidade menor para a unidade maior, lembra que eu tenho que dividir, tá legal? Então, se eu saio de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Se eu saio de milímetro de centímetro para decímetro, eu divido por 10 e assim sucessivamente, né? Para metro, para decâmetro, para hectômetro e para quilômetro. Se, por exemplo, ó, eu saio de metro, vocês têm que lembrar daquela retinha que vocês estudaram lá no fundamental. Não é isso? Então, de metro para quilômetro são 3 casas. 3 casas. Certo? Então, você vai ter que dividir por 1000. Se você sair de metro para hectômetro, são 2 casas, divide por 100. Se você sair de metro para decâmetro, são uma casa. É uma casa. Você divide por 10. Temos aqui, ó, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, ó, os múltiplos e os submúltiplos da unidade principal, que é o metro, né? Lembra que o metro é a nossa unidade de referência, ó, certo? Então, por exemplo, se 1 quilômetro são 1000 metros, 1 hectômetro são 100 metros e 1 decâmetro são 10 metros, né? Ó, deci, centi, mili, deca, hecto, quilo, deci, olha esse bizu aqui, ó. Olha esse bizu que eu vou passar para vocês aqui, ó. O metro tá na referência, né? Ó, deci, centi, mili. Deci, centi, mili. À esquerda, deca. À esquerda, hecto e quilo. Decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. À direita, deci, centi, mili. À esquerda, deca, hecto, quilo. Então, beleza, ó. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 hectômetro são 100 metros. 1 decâmetro são 10 metros, né? 1 decímetro é quanto? É 0,1 metro. 1 centímetro é 0,01 do metro. E 1 milímetro são 0,001 do metro. Não é isso? Nesse caso aqui, gente, a gente percebe que esses valores aqui são menores, né? Os submúltiplos. Então, no caso, se tu tá saindo do metro pro decímetro, multiplica por 10. Tá saindo do metro pro centímetro, multiplica por 100. Não é isso? O que está saindo do metro para o milímetro, multiplica por 1000. Tá legal? Do metro, divide por 10, divide por 100. E do metro pro quilômetro, divide por 1000. Se você olhar ao contrário, eu vou até trocar aqui. Ó. Se você olhar ao contrário, saindo do maior para o menor, você multiplica, né, gente? Multiplica. Certo? Você saindo do maior para, ó, tanto para os submúltiplos, ó, do maior para o menor, multiplica. Se você vier na linha ao contrário, se você vier ao contrário da via, ó, se você vier ao contrário, lembra que você divide, tá? Ok? Do maior para o menor, multiplica, né? Do menor para o maior, divide. Beleza? Ah, professor, não entendi. É só você olhar, por exemplo, a 1 quilômetro. Ele é maior ou menor do que o metro? Em relação a metro, o quilômetro. Não é maior? Então não tem como o quilômetro ser 0,001 do metro. Então ele é maior do que o metro. Então ele é 1000 vezes maior do que o metro. São 1000 metros, 1 quilômetro, né? E assim sucessivamente, tá bom? Espero que vocês lembrem disso aí que vocês estudaram no fundamental e a gente está revisando agora. Tá legal? Então aqui nós vamos para a prática, né? Vou colocar aqui, eu coloquei até a letra G para mostrar na prática aqui como é que a gente faz esse negócio aqui, tá legal? Então eu vou fazer a letra, vou fazer aqui com vocês a letra A e a letra E. Tá legal? Pode ser a letra F também. Vamos fazer algumas aqui que é para vocês pegarem amanhã, tá legal? Aí as outras eu vou deixar como atividade para vocês fazerem. Ó, eu vou colocar a minha reta no meio. Sempre faço assim, gente, que assim confunde menos, tá? Eu tenho metro, à direita eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. À esquerda eu tenho decâmetro, né? Decâmetro. Aí eu tenho o hectômetro e o quilômetro.
Dec, centimili, deca, hectoquilo. Dec, centimili, deca, hectoquilo. Beleza. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 2 km transformado em metros. Ó, 2 quilômetros. São quantos metros? Certo? Você está em quilômetro. Ó, vou trocar a cor aqui. Ó. Olha só como isso aqui é de boa. Você está bem aqui. Ó. Você está em quilômetro. Você tem que chegar no metro. Não é do maior para o menor? Então, você vai andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3 casas, até chegar no metro. Ó. Certo? Então, o que significa isso? Que você andou 3 casas, tu tem 2 km, então 2 km equivalem a 2.000 metros, né? Multiplica por 1.000, tá andando para a direita, multiplica. Fechou? Tranquilo, né? Tranquilidade aí? Beleza. Então, 2 quilômetros equivalem a 2.000 metros. Aí, por exemplo, aqui, ó, 27 milímetros, ó, você agora vai estar aqui, ó, 27 milímetros são, ele quer que transforme para centímetros, ó, para centímetros. 27 milímetros são quantos centímetros? Aí você vem aqui para a retinha que nós estudamos, ó. Você está em milímetro, você está bem aqui agora, ó. Certo? Você está em milímetro. Ok. Tu tem que chegar em centímetro, ó. Então tu vai ter que, tem que vir para cá, ó, para centímetro. Ó. Quantas casas você vai ter que andar para a esquerda? Uma casa. Aí, ó, coloca. Então tu tens o quê? Tu tem 27, ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Você tem 27. 27. A vírgula não está aqui no final, ó. Certo? Tu vai andar uma casa para a esquerda, ó. Anda uma casa para a esquerda e coloca a vírgula. Então, 27 milímetros equivalem a 2,7 centímetros. Andou uma casa para a esquerda. Tranquilo? Suave. 4 metros. Ele quer que você transforme em milímetros. Aí, como é que fica? Ó, tu tá no metro, tu vai ter que chegar em milímetros. São quantas casas? Ó, 1, 2, 3. São 3 casas, então são 3 zeros, né? Só que tu tem que observar que a tua vírgula tá bem aqui, ó. Certo? Então, tu vai ter que andar 3 casas à direita, né? Ó. 1, 2, 3 casas. Só que a tua vírgula tá bem aqui já, ó. Então, tu vai ter que fazer o quê? Vai ser quanto? Ó, 0,4, né? Andou uma. Deixa eu colocar aqui, ó. 0,4. Andou uma casa, andou 2 casas, andou 3 casas. Tu vai fazer o quê? Tu vai acrescentar 2 zeros, né? Ó. Tu vai acrescentar 2 zeros. Por quê? Porque a tua vírgula vai sair daqui do 0,4, ó. No 4 já conta uma, ó. 1, 2, 3. Então, 0,4 metros equivalem a 400 milímetros. Beleza? Ah, professor, mas não multiplica por 1.000? Sim, multiplica por 1.000, só que a tua vírgula, ela estava antes do 4, beleza? Então, no caso aqui, ó, quando tu andou uma casa para a direita, esse 4 já entrou na contagem. Ao invés de ficar 4.000, ficou 400 milímetros.